Valendo. Estamos começando uma série de programas sobre história, cultura, conhecimentos gerais, filosofia, igreja, enfim, conhecimentos que todos nós precisamos. E nessa sexta-feira, dia 19, que é a Paixão de Cristo, feriado, é uma data muito importante para todos nós brasileiros, porque é o nascimento de um dos maiores estadistas da história do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, que foi ditador, governante e presidente do Brasil durante um longo e importante período. O Getúlio Vargas nasceu no final do século XIX, no Rio Grande do Sul, fez direito, conseguiu crescer numa carreira política bem-sucedida como deputado estadual, deputado federal. Só que o Vargas vivia numa época da chamada República, café com leite. Em 1889, como nós sabemos, acabou o Império e começou a República. E o Vargas era deputado federal durante uma república do café com leite, porque São Paulo produzia muito café, Minas Gerais produzia muito leite. Então se revezavam no poder. São Paulo, o presidente da República. São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, gerando uma grande insatisfação no Brasil inteiro, especialmente entre a classe média, os tenentes do exército, e muita insatisfação porque era uma república elitista. O povo não participava, a classe média não participava, o exército não participava. Então, em 1930, foi deflagrada uma revolução. Lembre-se que em 1917 o comunismo tomou o poder na União Soviética, na Rússia, com a Revolução Bolchevique. Então havia um medo do comunismo. Em 1917, começou a União Soviética, opressora, totalitária, antidemocrática, acabou com o cristianismo, com o capitalismo, com a família. Era um partido único, o Estado mandava em tudo, uma ditadura opressora, matou milhões de pessoas, perseguiu pessoas, matou gente de fome, fez guerras. E em 30, o Vargas, com muita habilidade política, se colocou à frente da Revolução de 30 e veio do Rio Grande do Sul num trem, chegou até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, não existia Brasília, e chegou ao poder. Em 32, São Paulo deflagrou uma revolta, uma rebelião contra o governo de Getúlio Vargas, porque tinha passado 2 anos e Vargas não fez eleição. As tropas federais esmagaram São Paulo. São Paulo foi derrotado na Revolução de 1932. Em 34, Vargas conseguiu se colocar como presidente através não do voto popular, mas de um voto indireto de deputados que ele mesmo nomeou. Então a Câmara de Deputados nomeou Getúlio em 34 como presidente, não o povo. E assim ele foi ficando. O problema é que em 1935 os comunistas tentaram tomar o poder no Brasil. Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, 2 comunistas anticristãos, treinados pela União Soviética, tentaram tomar o poder e não conseguiram. A intentona comunista foi reprimida pelo exército e Vargas, então em 37, decretou a ditadura de direita chamada Estado Novo. Foi um dos maiores períodos de prosperidade do Brasil. Em 1941, ele criou a aeronáutica, que não existia. Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas. Foi o Getúlio Vargas que criou a CLT. Foi o Getúlio Vargas que conseguiu a CSN em Volta Redonda, em troca de entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ele conseguiu a CSN com capital privado americano, norte-americano. Então, hoje em dia, tantas pessoas criticam o alinhamento do governo brasileiro com os Estados Unidos. Lembre-se que Getúlio Vargas, a esquerda tanto aplaude a CSN, e o próprio Getúlio Vargas conseguiu a CSN, a nossa primeira siderúrgica, conseguiu com capital privado norte-americano. Só que em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. Acabou. Hitler, Mussolini, nazismo, fascismo foram destruídos. A democracia que venceu. Quem venceu foi os Estados Unidos, foi a Inglaterra, foi o cristianismo, a liberdade de expressão, o capitalismo, liberdade de imprensa. Como que a gente ia ter um ditador? As tropas brasileiras voltando da Itália, chegando aqui um ditador. E aí os militares tiraram o apoio à ditadura do Estado Novo. Vargas perdeu o poder, saiu do Palácio do Catete, que era a sede do governo, lá no Catete, voltou para o Rio Grande do Sul. Em 1951, 6 anos depois, ele volta ao poder, aí sim, pelo voto popular em eleição. Só que em 1951 teve eleições
populares. E o Vargas foi eleito presidente do Brasil, aí sim, democraticamente. Só que o cenário nacional e internacional havia mudado, não era como foi de 30 até 45, já era Guerra Fria. Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. O Brasil, como qualquer país do mundo, tinha que tomar um dos lados. Ou ficava pró-Estados Unidos, ou ficava pró-União Soviética. E o Vargas, internamente, tinha uma dificuldade cada vez maior com a direita brasileira, aliada dos Estados Unidos, e a esquerda brasileira, aliada da União Soviética. Enquanto a direita brasileira não queria ele como presidente, porque reputava ele como um ditador, que só ganhou porque ficou 15 anos no poder fazendo um monte de coisas e muita propaganda, era o partido UDN do Carlos Lacerda, muito famoso, era uma direita bem liberal, pró-americana, bastante oposicionista, dificultava o Vargas governar, ter aprovação dos projetos de lei no Senado, no Congresso, e os esquerdistas faziam greves no ABC, a inflação disparou, o salário mínimo não valia mais nada, o povo começou a ficar extremamente satisfeito com Getúlio Vargas, e aí em 1954 ele conseguiu, nesses 3 anos, mesmo assim, criou a Petrobras, que o Lula e a Dilma destruíram e roubaram, criou a Eletrobras, que o PT e o PMDB saquearam e destruíram, e ainda fez, se não me engano, a Embrapa e outras empresas, tanto no Estado Novo, quanto nesse 51 até 54, como presidente eleito, foi um grande estadista. Ele morreu e se suicidou no dia 24 de agosto, às 8 horas da manhã, quando ficou sabendo que os militares iriam de novo, como em 1945, derrubar ele do poder, porque já não estava um caos o país, desemprego muito grande, o povo revoltado, as Forças Armadas revoltadas, Estados Unidos revoltado, a União Soviética querendo subverter a ordem, ele não tinha controle mais sobre o país e não achou melhor o suicídio ser mais honrado do que ser deposto pela segunda vez. Vocês podem ver no Museu da República, lá no Catete, tem lá o pijama dele, com o buraquinho com sangue, a pistola que ele se matou, às 8 horas da manhã, deitado na cama, com um tiro no coração, deixou aquela famosa carta testamento, saiu da vida para entrar na história. Que diferença para hoje em dia? Que estadista, que presidente que nós tivemos, e olha os que nós tivemos hoje, até Michel Temer. Que diferença. Pessoal, lembremos de Getúlio Vargas, foi um dos pais fundadores do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, um dos legados dele, e aí já não é culpa dele, em 1982, o Brizola, que era cunhado, genro dele, se elegeu governador aqui do estado do Rio de Janeiro, e aqui para Niterói, Jorge Roberto Silveira, Edson Ezequiel, Garotinho, César Maia, a Cidinha Campos, tantos políticos que hoje estão aí encerrando as suas carreiras de modo inglório, foram crias do padrinho Brizola, cujo padrinho do Brizola era o Getúlio Vargas, que morreu e se matou em 54. Pessoal, Lúcio Carlos, um abraço, espero ter agregado um pouco de conhecimento a todos. Fiquem com Deus.